Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nairobi. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre bloqueadores de testosterona na hormonização de meninas trans. Então, o que seria o bloqueio da testosterona? A gente que é trans, somos meninas trans, a gente tem que bloquear nossa testosterona masculina e aplicar o hormônio feminino. Então, existem duas medicações para poder ter o bloqueio da testosterona, entendeu? Para o hormônio feminino fazer efeito no nosso corpo. E vou falar duas medicações que eu usei nesse meu período de hormonização. Eu comecei minha hormonização com 25 anos, eu já tenho 29, eu vou fazer 30 esse mês em março. Inclusive, um beijo para vocês, meninas trans que são arianas, entendeu? E vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a medicação que eu tomei. Eu comecei com o espirolactoma de 50 mg. Aí eu fiquei um mês tomando espirolactoma de 50 mg. Aí eu fiquei com muita ansiedade, vi que não estava fazendo efeito porque eu comecei minha transição um pouco tardia. O que seria tardia? Um pouco tarde por causa da minha idade. Então eu já estava com a minha testosterona do meu corpo já formada. Tipo assim, não tô desmotivando as meninas que querem começar essa transição com uma idade mais avançada, que vocês também podem começar assim, entendeu? É sobre ser você. Não é sobre ser aparência para os outros, sim para você. Tem que ser confortável com você. Aí eu comecei com o espirulactona, fiquei tomando durante um mês e não tive efeito nenhum no momento, porque eu acho que eu já estava com a minha testosterona muito formada no meu corpo. E depois de um tempo eu parei de tomar o espirulactona. O único efeito que eu tive com o espirulactona é que eu fazia muito xixi, porque ele é um diurético, entendeu? É para pessoas que têm hipertensão, então ele faz muito fazer xixi. Então o que acontece? Você também tem que tomar o dobro de água por causa do seu fígado, porque quase tem que beber muita água por causa do fígado, rins, alguma coisa assim, enfim. E parei de tomar o espirulactona. Fui pro acetato de ciproterona, que é o genérico do Androcu. O Androcu é a mesma coisa que o acetato de ciproterona, entendeu? Só que ele é caro. Ele é muito caro. Se você pesquisar nas farmácias aí, papo de 120, por aí, R$ 150. E o Androcu é mais caro ainda, que é o original, mas porém tem o genérico e o acetato de ciproterona. Eu achei um site que eu comprava ele a partir de R$ 80, com entrega confiável. Eu sempre comprava 4 caixas lá e sempre chegava certinho. Prazo tipo assim de 7 dias ou até menos, chegava bem mais rápido. Eu vou deixar o site aqui para você estar acessando lá e comprando se você tiver interesse. E lá não vende só essa medicação, vende diversas medicações que realmente vale a pena porque o site é bem mais barato. Aí voltando o acetato de ciproterona, que eu comecei a tomar ele. Comecei a tomar ele 50 mg por dia, um comprimido sempre na parte da manhã ou na hora do almoço. Tipo assim, você tem que tomar esse comprimido todo dia na mesma hora. Pra ter efeito, tipo assim, mais rápido. Todo dia na mesma hora. Tipo, eu tomava todo dia, meio-dia. Entendeu? Ficava tomando todo dia, meio-dia. E não ultrapassava essa data, tipo assim, essa hora, porque tem que ter uma educação sobre a medicação no seu corpo, para ele poder fazer efeito, entendeu? Que tipo assim, seu corpo vai acostumar todo dia naquele horário a tomar aquela medicação, então vai ter efeito mais rápido. Comecei com 50 mg, fez efeito sim, inclusive ele é bem forte. Tomei tanto ele que acabou me dando um pouco de depressão, porque ele acaba com a testosterona do corpo e você não pode deixar a sua testosterona do corpo zerar porque te faz mal, te dá depressão, te dá fraqueza, outras coisas, entendeu? Tem que ter no mínimo uma taxa bem pequena de testosterona, porque se tiver muito elevada também o efeito do hormônio feminino não faz nenhum efeito no seu corpo. Enfim, aí eu comecei a tomei ele durante quase um ano e tomei. Aí depois de um ano eu comecei a tomar metade de um comprimido, entendeu? E tipo, a caixa do acetato de ciproterona, ele vem 20 comprimidos. Se você tomar ele durante o dia, durante até acabar ele, vai durar só 20 dias. Então ele já é caro. Então por isso que eu aconselho vocês comprarem nesse site aí. Aí depois eu comecei a tomar metade, porque eu vi que a minha testosterona estava muito alta. Aí depois de um tempo eu comecei a dividir em 4 pedaços e tomar um pedaço por dia. Aí depois eu comecei a perceber que realmente a minha testosterona estava muito baixa. Aí eu parei de usar ele porque é caro, entendeu?
E minha testosterona já estava muito baixa mesmo, não tinha mais necessidade de tomar ele. Aí eu voltei pro espirolactona, que é a medicação que eu tô tomando hoje em dia. Inclusive eu tomo porque eu já tenho 4 anos de hormonização. Então eu tomo espirolactona, tipo assim, 2 vezes na semana. Tem vezes que eu também tomo a semana toda, tranquilo, entendeu? Mas às vezes eu tomo 2 vezes na semana, porque a minha testosterona já tá bem baixa. Eu não faço acompanhamento hormonal, faço por conta própria mesmo e tá tudo bem. Então, eu comecei assim, gente. Aí eu comecei a tomar o bloqueador. Depois do tempo eu comecei a tomar o bloqueador e mais hormônio, entendeu? Que os hormônios que eu vou falar, que eu já tomei, eu vou falar pra vocês agora no próximo vídeo. E para as meninas que querem começar essa hormonização, para poder dar dica para vocês, entendeu? Tipo assim, não tô incentivando, pelo contrário, eu tô dando ideias para vocês e dicas. E realmente, gente, o SUS é um local que a gente não conhece, não tem conhecimento, não tem informação. Eles distratam a gente muito, entendeu? Pra gente que é trans, eles não têm conhecimento nenhum, entendeu? Então, o único meio que a gente tem conhecimento é só pela internet. Por isso que eu fui pela internet, comecei minha transição pela internet, que se eu fosse depender do SUS eu tava fodido, entendeu? Sobre esse assunto. Sobre outros assuntos, claro que o SUS tem conhecimento, mas para a gente que é trans, eles não têm muito conhecimento. É raramente que você acha um ambulatório trans, entendeu? E, tipo assim, o respaldo lá é bem difícil. Não tem, entendeu? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu falo aqui por mim. Então, é isso. É isso que eu falo por mim. Quem tem os ambulatório trans na sua cidade, que tem conhecimentos para isso, ajuda, tá tranquilo, entendeu? Mas eu falo por mim. E eu vou deixar o site pra vocês. Vou pedir pra vocês me seguir nas minhas redes sociais aqui. Tem o TikTok também que eu falo sobre hormonização lá. Posto vídeos do meu corpo, tipo assim, postando efeito pra vocês. Tem o Instagram também que eu dou close, entendeu? Instagram aqui que eu dou close. Pode me seguir também, vai ser bem-vindo. E tem aqui meu canal no YouTube, pra vocês poderem me seguir também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.